O Bolsonaro e o Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, eles andam cada vez mais afastados, né? Mas tem uma coisa que liga os dois: os irmãos Santini, dois empresários envolvidos em um monte de história suspeita. Vamos ver. Mostra como contratos milionários fechados por empresas estatais durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro beneficiaram Nelson Santini, um articulador político ligado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o irmão dele, o advogado José Vicente Santini. Um bom ponto de entrada é esse videozinho aqui do Metrópolis. Publicou hoje uma matéria que mostra como contratos milionários fechados por empresas estatais durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro beneficiaram Nelson Santini, um articulador político ligado ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o irmão dele, o advogado José Vicente Santini. Tarcísio, que vale ressaltar, era na época candidato de Bolsonaro, entre aspas, né? Aí, se vocês lembram dessa coisa na nossa eleição, e ele era lá em São Paulo antes de vencer. E pelo menos um desses contratos foi assinado a partir de um processo de concorrência suspeito, já na reta final do período eleitoral. Concorrência suspeito. Entenderam o eufemismo, né? Pois é. A reportagem é assinada por Arthur Guimarães, da nossa equipe de jornalismo investigativo, e mostra que José Vicente Santini, irmão de Nelson, ocupou cargos importantes no Palácio do Planalto, terminando inclusive o governo Bolsonaro como secretário nacional de Justiça e foi sócio de uma das firmas do grupo até janeiro de 2019. Ao longo da gestão de Bolsonaro, ele esteve também no centro de outras polêmicas. Em 2020, por exemplo, foi demitido de um dos cargos mais importantes da Casa Civil por usar, sem necessidade, um avião oficial numa viagem à Suíça e à Índia. Confere lá no metrópolis.com a reportagem completa. Confiram lá a reportagem completa, recomendo. Mas vocês viram, basicamente estamos falando aí de duas pessoas, né? Os irmãos Santini, o Nelson, da esquerda, que é um militar, tenente, né? Sempre militares, e o José Vicente, da direita. O tal do Nelson, a gente viu, mais ligado ali ao Tarcísio, né? O governador de São Paulo, que ele se elegeu como o candidato do Bolsonaro, e agora está se afastando, principalmente por causa da reforma tributária, que ele foi favorável à reforma tributária, enquanto o Bolsonaro foi contra, então eles já está tentando aí se desligar do bolsonarismo. Inclusive, rodou lá um evento em que os bolsonaristas vaiaram ele. Tudo. O Tenente Santini a gente conhece aqui de Campinas, né? Ele que foi um dos organizadores dessa motociata e essa bagunça que eles faziam bastante aqui por Campinas. E se eu não me engano, ele que estava à frente também dessa né? Essa motociata. Dessa organização da galera ficar na frente do quartel, né? Aqui em Campinas eles ficaram durante muito tempo em frente aos quartéis. E eu acredito que ele também esteja envolvido nessa parte também, né? Como tenente do Exército e representante do Bolsonaro aqui em Campinas, né? Em vários aspectos. Eles ficaram muito tempo ali na base do quartel aqui em Campinas, atrapalhando bastante, inclusive. Tinha que fazer todo um retorno com o carro para poder passar por lá. Eu tenho amigos que moram por lá, então a gente tinha que fazer todo um retorno, porque eles ficavam lá acampados, né? Naquele período que todo mundo sabe, antes da tentativa de golpe que eles fizeram lá em Brasília. E ele chegou a ser vereador aí de Campinas também, né? Esse Nelson Santini. Sim, sim. É uma figura bem conhecida, assim, tem um discurso bem forte, né? Como a boa parte dos militares associados ao Bolsonaro, né? E ele cresceu bastante justamente se associando ao Bolsonaro, né? Campinas é uma cidade bastante conservadora. Eu não tenho ainda o dado exato, mas eu acredito que a maioria dos votos aqui de Campinas foram para o Bolsonaro nas últimas eleições. Tem muita gente que ainda ainda apoia o ex-presidente Bolsonaro, então ele acabou crescendo bastante nessa onda conservadora que veio aí junto com o Bolsonaro e acabou se elegendo, e, enfim, é uma figura bem conhecida daqui. E ele foi estão chamando aí ele de o articulador do Tarcísio, então aí que vem o ponto, né, unindo aí os dois. Uhum. E esse cara, além de receber esse dinheiro aí de empresas públicas, voltadas aí principalmente Correio, Petrobras, Caixa, com essas licitações aí emergenciais, sem licitação, na verdade, o cara está envolvido em um monte de outras
bagunça aí. Essa aqui me chamou a atenção, né? A empresa de irmão de assessor especial Tarcísio usa PMs em segurança privada. O cara estava usando a PM para trabalhar para as empresas de segurança privada dele. E se isso é um irmão, o Nelson, tem o tal do José Vicente, que daí esse mais ligado lá, atuando mais próximo ao Bolsonaro, que ele fez uma magia aqui, Levi. Eu queria entender como é que ele fez isso. O cara conseguiu comprar uma casa de 6,7 milhões, enquanto ele estava recebendo um salário lá do governo Bolsonaro de, aspas, apenas 16 mil. Estilo, um salário de 16 mil já é muita coisa, mas se você conseguir com um salário de 16 mil comprar uma casa de 6,7 milhões, ainda assim Olha, se o que ele fez não tem nada de ilícito, eu gostaria que ele me ensinasse essa magia, porque difícil, né? O salário de 16 mil por mês realmente é um salário, se for comparar com a grande maioria dos brasileiros, é um salário bem alto, mas para você comprar uma casa de 6,7 milhões, a gente tem que considerar também manter essa casa. Uma casa de 6,7 milhões não é uma casa barata de se manter, então os custos dessa casa provavelmente tomariam boa parte desses 16 mil aí do salário dele. Então é tudo muito suspeito, né? Pois é. Eu não sei, Levi, eu queria saber aí, o que acha que vai dar essa história aí? Porque o Tarcísio e o Bolsonaro se afastando tanto, mas parece que, vamos para manter a segurança jurídica, essas operações suspeitas aí estão envolvendo os dois, né? Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai conseguir sair desse conluio, né, de correlação com o Bolsonaro, né? Ele cresceu, ele não era uma pessoa da política anteriormente, né? Ele cresceu politicamente se associando ao Bolsonaro, enquanto ministro do Bolsonaro. Todas as articulações que ele construiu tinham relação com o Bolsonaro. Então, mesmo que agora ele tente se afastar, talvez nem seja por questão ideológica mesmo, seja mais por uma questão de o Bolsonaro tá ruindo, o bolsonarismo tá ruindo, né? Nos últimos meses a gente viu aí o Bolsonaro inelegível, e essa tentativa do Tarcísio de se afastar a visão do público, né, a visão do eleitorado de um modo geral, é só uma questão eleitoral mesmo, assim. Na prática a gente vê que eles estão bem juntinhos ali e as ligações que eles fizeram continuam firmes e fortes, né? Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.